Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de estequiometria e na videoaula de hoje vamos resolver este exercício aqui. Bom, vamos lá. Coloque as seguintes amostras em ordem crescente de números de átomos de carbono. Temos aqui 12 gramas do carbono 12, 1 mol de C2H2 e 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, o dióxido de carbono, né? Bom, então a gente só tem que colocar em ordem crescente essas três amostras, né? Temos aqui a primeira, a segunda amostra e a terceira amostra aqui, né? 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro vamos tentar entender cada amostra. Olha só, a gente tem 12 gramas do carbono 12. O que isso quer dizer? Pessoal, o carbono 12 quer dizer que ele tem massa 12, tá? Então vamos lá, ó. Carbono, você sabe que ele tem o número atômico do carbono sempre é igual a 6. A massa do carbono 12 é igual a 12, porque o carbono ele tem isótopos. Pessoal, então quando vocês têm lá na tabela periódica, né, massa atômica do carbono, e você vê lá que tem 12, a unidade que você coloca é U, unidade de massa atômica, tá bom? Se você pegar esse 12, que é a massa do carbono, e multiplicar por 1 mol, olha só, multiplicar por 1 mol, que é aquele número lá muito famoso, né? 6,022 vezes 10 elevado a 23, você multiplicando esse número aqui, 12, por este valor, você vai encontrar uma massa de 12 gramas, ou seja, multiplicando a massa de um átomo pelo número de 1 mol, você encontra o valor em gramas. E o valor em gramas é o mesmo valor, tá bom? Que você tinha na massa. Antes era 12U, agora é 12 gramas. Claro que 12 gramas é um valor muito maior, né? Mas o que isso quer dizer então? Quer dizer que se a gente está falando aqui que a gente tem 12 gramas do carbono 12, quer dizer que a gente tem 1 mol do carbono, tá bom? Então, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, na amostra 1, vou colocar aqui a amostra 1. Na amostra 1, a gente tem 1 mol do carbono 12, ou seja, 1 mol do carbono, né? Carbono. Como 1 mol, a gente pode escrever ele em número, vamos colocar aqui ele, ó, 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono, certo? Átomos de carbono. Tá bom, essa é a primeira amostra. Vamos agora ver a segunda amostra, a amostra 2. Amostra 2. O que é a amostra 2? É 1 mol de C2H2. Olha só, pessoal, 1 mol dessa molécula aqui são 2 mols de átomos de carbono. Por quê? Porque cada molécula dessa a gente tem 2 átomos de carbono. Se eu tenho 1 mol de C2H2, quer dizer que eu tenho 2 mols de átomos de carbono. Aí você pode estar pensando, então eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio? Também, 2 mols de átomos de hidrogênio, porque o índice dele aqui também é 2. Caso você esteja falando que você tenha, vamos supor que a gente tivesse 2 mols de átomo da molécula, né? C2H2, eu teria 4 mols de carbono e 4 mols de hidrogênio, tá bom? Que eles sempre são o dobro da quantidade que a gente tem da molécula. Porque aqui, ó, cada uma molécula que a gente tem 2 átomos de carbono nessa molécula, beleza? Então, ó, na segunda amostra, a gente tem 2 mols de carbono. O que são 2 mols? Ué, 2 vezes esse valor aqui, 6,022 vezes 10 a 23. A gente pode colocar, ó, como se fosse, então, 12 vezes 10 elevado a 23, que é o dobro de 6, né? Átomos de carbono, tá bom? Agora a terceira e última amostra, né? Vou colocar aqui embaixo, amostra 3. Então vamos lá, ó. Amostra 3, o que diz aqui, ó? Que nós temos 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Pessoal, 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Cada molécula de CO2, quantos átomos de carbono a gente tem? A gente tem 1, não é?
Então, se eu tenho 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, eu tenho 9 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se caso eu estivesse olhando para o oxigênio, eu teria o dobro disso, né? Porque o índice do oxigênio aqui é 2, ó. E se eu tenho 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, eu teria o dobro de oxigênio, né? Mas como estamos olhando para o carbono, então a gente tem exatamente esse número de átomos de carbono na molécula, tá bom? Então 9 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Vamos colocar aqui. 9 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Agora, o que a gente tem que fazer? Bem simples, ver quem que é maior e quem que é menor aqui, ó. 6 vezes 10 a 23 é menor do que 9 vezes 10 a 23, que é menor do que o 12 vezes 10 a 23. Vocês concordam? Então, a gente vai colocar aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui. O primeiro é 6,022 vezes 10 a 23 é menor do que o 9 vezes 10 a 23, que é menor do que 12 vezes 10 a 23. Certinho? Agora, a gente também pode converter, não é converter, né? A gente pode deixar da forma que o exercício deu pra gente, né? O exercício tinha dado assim, ó. Então, vamos colocar da mesma forma, ó. O 12 gramas de carbono 12, quem que é aqui, ó? 12 gramas de carbono 12 é o 6,022 vezes 10 a 23. Então, é o menorzinho, né? A gente vai colocar ele aqui, ó. O 12 gramas do carbono 12 é menor do que o 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, do que 9 vezes 10 a 23 moléculas, vou colocar aqui embaixo, moléculas de CO2, que é menor do que 1 mol de C2H2. 1 mol de C2H2, beleza? É isso daí, galera. Só ordenamos aí em ordem crescente, né? O que o exercício estava pedindo pra gente. Então aqui a ordem é crescente. Certinho? É isso daí, galera. E até a nossa próxima videoaula de estequiometria. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.